meu nome é Beatriz Pimenta Klein e hoje eu vou apresentar um super breve resumo do meu trabalho de pesquisa, que foi a minha dissertação de mestrado na área de segurança internacional. Esse trabalho ele foi apresentado na Universidade de Trento, na Itália, e a minha ideia foi poder apresentar um pouco do panorama político brasileiro aqui no exterior para dar visibilidade ao tema no ambiente acadêmico estrangeiro também. Bom, o meu ponto de partida foi a militarização das estruturas de poder brasileiras desde a eleição de Jair Bolsonaro em 2018 e a consequente ameaça à democracia brasileira. Minha pergunta de pesquisa foi: como a campanha de desinformação via mídias sociais da era Bolsonaro impactam a democracia no Brasil pós-2018? Para poder responder a essa pergunta, eu analisei material documental e bibliográfico e, como dados primários, eu analisei as contas do Twitter e do Facebook de Jair Bolsonaro. Ok, então meu principal argumento da pesquisa é que as campanhas de desinformação conduzidas por órgãos governamentais têm o objetivo de militarizar as estruturas de poder no Brasil. E esse aumento da militarização visa suprimir projetos políticos alternativos. E agora eu vou me aprofundar no que isso significa. Para poder estabelecer um contexto político, eu comecei minha pesquisa tentando posicionar o Bolsonaro na arena política brasileira para compreender ou tentar compreender as intenções dele e seus aliados. E a ascensão do Bolsonaro é produto de um movimento conservador reacionário que visava combater algumas ameaças ou percebidas ameaças à ordem política brasileira. A ascensão da extrema-direita, da qual o Bolsonaro faz parte, deu origem a um processo que se chama de fascistização instrumental no Brasil, o que alimenta o colapso das bases democráticas no país como uma suposta representação da revolta popular contra elites corruptas. No entanto, a destruição das bases democráticas atende aos interesses de certos grupos específicos e, até posso dizer, minoritários. Assim, o próximo passo da minha pesquisa foi avaliar as estratégias cibernéticas dessa extrema-direita que objetivavam, por fim, minar a democracia. Engajar-se no ciclo da desinformação, e desinformação aqui só como um parênteses, é o ato proposital de espalhar, de divulgar, de produzir informações falsas com um certo objetivo. Então, diferente de outros termos que podem querer dizer propagação de informações falsas, mas sem objetivo de causar danos ou por desconhecimento, desinformação é um ato proposital. Então, engajar-se no ciclo da desinformação foi uma escolha ativa das chamadas tropas cibernéticas brasileiras, das quais eu falo um pouco mais em breve. A desinformação é usada, então, como eu estava dizendo, como uma forma de atingir objetivos políticos, o que significa que a desinformação é espalhada para promover agendas políticas, nesse caso, de extrema-direita. A ideologia digital populista da extrema-direita empregada pelo governo brasileiro amplifica a narrativa antidemocrática via o uso de tecnologia de comunicação digital. Então, mídias sociais, plataformas sociais como YouTube, Facebook, WhatsApp e assim vai. Agora, falando um pouco mais das tropas cibernéticas brasileiras, como eu acabei de mencionar, desde 2019, as agências governamentais brasileiras estão organizadas na forma de tropas cibernéticas. Isso significa que essas tropas, eles são um grupo de médio porte, permanente, centralizado. Eles trabalham com um orçamento específico que se dedica à propaganda computacional, que é um termo que se usa. Então, eles usam bots, que são chamados contas robôs, em português, então são contas que não são manejadas por pessoas, mas sim elas são automatizadas. E também usam curadoria humana para divulgar mensagens políticas na forma de campanhas de desinformação. Então, o envolvimento de agências governamentais em campanhas de desinformação foi o que justamente levou à criação da CPMI das fake news para investigar a ligação entre o governo e a propagação de desinformação. Existem muitas pesquisas sérias e dados alarmantes sobre fake news e o governo brasileiro, mas para não ocupar muito do nosso tempo aqui, eu posso deixar alguns links indicados na descrição para você poder se informar mais a respeito. E bom, nesse ponto da pesquisa, tendo estabelecido que existem tropas cibernéticas brasileiras, estabelecendo a agenda política da extrema-direita, eu estava interessada então em tentar entender quais eram os projetos políticos por trás das campanhas de desinformação realizadas pelas tropas cibernéticas brasileiras. Na área da segurança internacional, existe um conceito que se chama securitização, que propõe que os problemas de segurança internacional ou nacional, eles são construídos de maneira que
permita que ações possam ser tomadas sobre esses problemas. Então, no caso do populismo digital de extrema-direita do Bolsonaro, a estratégia foi e continua sendo usar a desinformação para ampliar narrativas de insegurança relacionadas a ameaças do bem, às famílias tradicionais e aos seus valores, para que, ao estabelecer esse ambiente de medo, de insegurança, isso permita a realização de ações de exceção para combater essas tais ameaças ao bem e à ordem. Então, nesse caso, a desinformação é usada como uma estratégia de convencimento para que um governo militarizado não seja visto como uma ameaça, mas sim seja visto como uma medida excepcional para salvaguardar a ordem moral, econômica e política brasileira. O que cria aqui a relação ou uma conexão entre militarização e desinformação é a adoção da chamada doutrina da guerra híbrida, que foi adotada pelas Forças Armadas brasileiras. Desde os idos dos anos 2000, as Forças Armadas no Brasil almejavam mais poder, mas sem uma necessidade de uma ruptura institucional tal como um golpe, como aconteceu em 1964. E a guerra híbrida, então, se torna a doutrina dominante nos meados dos anos 2000, porque ela produz uma confusão cognitiva no oponente, que nesse caso é a própria população brasileira. E é nesse contexto que as campanhas de desinformação são utilizadas, porque elas criam esse ambiente caótico onde as pessoas não conseguem discernir o que é verdade do que não é. E a ideia é que as Forças Armadas e seus aliados, tal como Bolsonaro e outros aliados políticos, desejavam produzir uma crise a qual eles mesmos pudessem responder. Então, as campanhas de desinformação realizadas pelas tropas cibernéticas brasileiras são uma estratégia militar que faz parte de uma guerra híbrida que é engajada contra a população brasileira. A militarização das estruturas de poder no Brasil é um processo muito claro, que pode ser observado de vários ângulos, mas, por exemplo, a composição do poder executivo brasileiro é muito clara de como a militarização vem tomando espaço nesse local. Porque, por exemplo, houve um aumento de 122% em relação a 2018 da participação dos militares que atuam em cargos civis no governo federal. Além da militarização das estruturas de poder, tem também projetos de militarização em diversas outras áreas, como saúde e educação, por exemplo, com a criação das escolas cívico-militares. Como mais um projeto de militarização, um grande exemplo são as políticas armamentistas impulsionadas e sancionadas pelo Bolsonaro. O discurso em torno da liberalização das armas é baseado num suposto desejo de possuir armas de fogo para salvaguardar a liberdade individual. No entanto, o que realmente está em jogo é a possibilidade de combater com violência, agora de forma institucionalizada, aqueles que têm visões políticas alternativas, o que potencialmente poderia apresentar uma ameaça à ordem social tradicional. E, bom, a conclusão é que Bolsonaro e seus aliados têm um projeto complexo de militarização já em curso desde 2018. Toda a estratégia desse estabelecimento de um ambiente caótico, fomentando medo e insegurança, se utilizando dessas plataformas sociais, de mídias sociais, onde não se pode muito bem distinguir o que é verdade do que não é, isso tudo, combinado com a aceitação e a propagação de valores militaristas, tudo isso visa instrumentalizar a possibilidade de combater outros projetos políticos que não agradam aos grupos conservadores no Brasil, com violência e com violência institucionalizada. A institucionalização da violência e do militarismo no Brasil, então, visa resguardar o interesse de grupos conservadores no Brasil. Não sei se essa é uma conclusão surpreendente, mas ela é científica. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com amigos que possam gostar desse conteúdo. Muito obrigada e apoie sempre Mulheres na Ciência.